Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Oi, Carolzinha! Que gostoso! Bom dia, gatinha. Tudo bom? Ai, que bom ter você. Tava te assistindo ontem. Muito bacana. Gostei das dicas. Gostei de tudo, muito legal. Tô aqui me organizando com essa câmera, senão ela fica iluminada em excesso. Ai, ai, ai. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, quarta-feira, semana correndo e nós também. Bom, gente, bom dia para todo mundo, bom dia para obrigada, a gratidão aí, Carol, por chamar os seus seguidores. Meu nome é Márcia, eu sou do Namaste Baby e o Namaste Baby é um projeto. Bom dia, Flávia. O Namaste Baby é um projeto para falar sobre o perdão. Basicamente, ele é esse projeto. E eu venho fazendo alguns periscopes falando sobre várias coisas que aparentemente não parecem estar ligadas ao perdão, mas estão, né? Às vezes a gente acha que, e uma coisa muito comum, pelo menos isso que eu tô falando, gente, é porque eu senti em mim, tá? Eu observei isso em mim. Muitas vezes a gente acredita que perdoar é desculpar. Que quando eu desculpo alguém, eu tô perdoando. Bom dia, Gesley. Mas perdoar não é desculpar. É, Cecília? Então, espero te ajudar. Vamos trocar, vamos fazer essa troca, porque o que a gente faz na vida é se relembrar. A todo instante nós estamos nos relembrando de quem nós somos, nós estamos nos relembrando das verdades, né? Que estão aí, e hoje em dia, mais do que nunca, eu acredito, isso está sendo tão difundido. Graças a Deus, através da internet, a gente tem acesso a tanta coisa. E o nosso mundo, e nós, né? Nós somos. Pois é, eu te entendo porque eu também não conseguia perdoar. Bom dia, Juliana. A Byron Kate, concordo plenamente. A Byron Kate é super perdão. É total perdão. Adoro Byron Kate, o The Work, faço muito. E eu já tive nesse lugar, tá? Então, assim, um belo dia, isso não faz muito tempo, eu descobri, e eu tava vivendo uma situação muito complicada, muito difícil, e eu, ok. Oi, Tati. Bom dia. Então, moçada, entra, fico muito feliz com vocês, compartilhem, agradeço muitos corações, isso é muito bom, e vamos tocar o barquinho. Então, eu já tive, como eu falei para vocês, num momento onde eu disse, bom, a solução para o meu problema é perdoar. Beleza, vamos perdoar. E, de repente, qual foi a minha surpresa quando eu olhei melhor para dentro de mim e percebi que eu não sabia perdoar. Que até então, só tenho mágoa de uma pessoa, minha irmã, não consigo perdoar ela. Beleza, Rízia, vamos... Queria, mas não consigo, te entendo, gata. Te entendo, te entendo, te entendo. Vamos conversar um pouquinho e vamos ver se a gente consegue ilustrar. Porque eu descobri isso, que eu não sabia perdoar. Eu tinha desculpado, e desculpado... Oi, Mami Momentos, bom dia. Eu tinha desculpado a vida inteira, foi o que eu aprendi. Mas eu não tinha perdoado. Nunca, nunca. O perdão não existia dentro de mim, tá? E é muito louco porque a gente acredita, e eu sei que é assim como todos vocês, que, puxa, eu sou uma pessoa boa. Eu não sou uma pessoa que faço mal. E como é que eu não tenho perdão dentro de mim? Eu, pelo menos, conectava o perdão com a bondade, com os bons sentimentos. E foi chocante quando eu me deparei e fiz essa observação interna que eu não sabia perdoar. Que eu era uma pessoa justa, que eu era uma pessoa amorosa, mas eu não tinha perdão. E nesse caso, Rízia, eu não tinha perdão pelo meu pai, tá? A gente é lotado de todas essas crenças, né? Por isso eu coloquei o título do Mindset Perdão, porque eu tive que mudar os meus conceitos, limpar todas essas crenças e todos esses conceitos que a gente vai recebendo e vai sendo bombardeado do que é certo, né, entre aspas,
para conseguir alcançar isso. E foi um grande trabalho, um longo trabalho. E exatamente, Juliana, é bom entender como funciona de verdade, né? Exatamente, porque eu senti isso que a Tati está dizendo, eu não tenho esse problema, eu não consigo sequer guardar mágoa, mas sofro muito por ser assim. É sensibilidade, né? É sensibilidade muito aflorada. Isso é um dom que você tem de não guardar mágoa. Eu era rancorosa. Apesar de ser muito legal, eu era bem rancorosa. Então eu guardava muito rancor. E o rancor é péssimo. O rancor é uma portinha de entrada para todos os sentimentos bem negativos entrarem sorrateiramente e fazerem morada dentro da gente, né? E isso a gente tem que realmente ficar muito alerta, porque várias vezes a gente, com esse negócio da desculpa, e eu friso muito, porque existem várias situações, vários sentimentos, né? Que a gente acredita que isso está comprovado, está justificado, eu tenho por que ser assim, né? E não é. Se a gente não ultrapassar esse pensamento, se a gente não ultrapassar, já vamos conversar sobre isso. Se a gente não ultrapassar essa forma de sentir e pensar, a gente não chega a lugar nenhum. A gente não dá o próximo passo. Então, usando o termo mindset que está tão em voga atualmente, que é você trabalhar a sua mentalidade, como você raciocina, como você consegue desenvolver a plasticidade que você tem no seu cérebro, para também mudar suas conexões sinápticas, etc., esse é o baratinho. E aí eu quero começar falando sobre isso, dando uma frase. Eu sempre tento trazer uma frase que conecta a conversa, que para mim foi muito importante desde a primeira vez que eu li. E a primeira vez que eu li, eu olhava e dizia, como faz? Tá? E a frase é o seguinte, ela é uma frase de um autor desconhecido, eu acredito que muitos já tenham ouvido ou lido, e ela é maravilhosa. Ela diz o seguinte, perdoar não é esquecer, isso é amnésia. Perdoar é se lembrar sem se ferir e sem sofrer, isso é cura. Por isso é uma decisão, não um sentimento. E eu vivi exatamente isso. Então, por isso que mudou muito meu conceito a respeito dessas duas coisas, do que é desculpa e do que é perdão. Porque à medida que eu tenho dor, à medida que você está vivendo uma situação, seja familiar, um companheiro, uma companheira, um amigo, pai, mãe, irmão, né? As situações familiares são muito comuns e constantes. É uma decisão. Você está sempre muito cheio de dor. O que mais nos impede de dar o passo adiante, de perdoar, é a dor. E a gente tem uma identidade muito grande com essa história e com essa dor. E aí, são todos esses passos, eu venho conversando nos meus periscopes. A primeira coisa é essa decisão. Então, quando eu decido, eu tenho que fazer alguma coisa com esse sentimento, esse já é o primeiro passo, a primeira molinha propulsora para você ir adiante, né? E a decisão vai abrir essa porta para tudo isso. E aí o que eu quero pontuar aqui é o quanto você está conectada com a sua dor. O quanto essa dor é tão forte, tão importante, que ela passa a ser parte da sua identidade. Da história, e aí a gente entra na Byron Katie, aí que já foi mencionado, na história que a gente conta pra gente mesmo, né? Na justificativa de que, querido Jaime, a gente não tá falando sobre isso, vamos adiante. A justificativa de que eu não devo perdoar, eu não devo sair dessa história. Isso é muito importante. Quando eu faço essa visão, e aí essa visão a gente entra nesses conceitos todos, da decisão, e em segundo, de eu me responsabilizar em ver essa história de forma nua e crua, com verdade, sem ficar dourando a pílula, sabe? Porque quando eu tô dourando a pílula, quem tá fazendo isso por mim é o meu ego. E o ego não quer que eu saia muito do lugar, tá? O ego quer que eu fique quietinha naquele sofrimento, quietinha naquele lugar que ele me aprisiona.
E é um lugar que, se a gente olhar, a gente está acostumado a estar uma vida. Então é muito importante ter essa verdade dentro da gente, de olhar, né? E observar o que está acontecendo comigo, por que eu preciso me conectar tanto com essa dor e justificar toda a manutenção dela, tá? Exatamente, você fica presa nesse pensamento em que você acredita. E se eu não começo a observar o porquê que eu tô presa a isso e por que isso é importante, por que essa dor é importante para mim, por que eu não largo dela, por que ela é minha irmãzinha de caminhada, eu passo adiante. E quando eu li isso, que perdoar não é esquecer, mas é lembrar sem sofrer, sem se ferir mais, isso fez muito sentido para mim. Tá? Isso me ajudou muito, 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 muito. Porque me ajudou a entender que eu tinha que liberar esse sofrimento, que eu tinha que aprender a me desconectar dessa dor, certo? E é isso que eu tô convidando vocês hoje a pensarem, a refletirem sobre o perdão e sobre essa dor que ele te causa, né? A dificuldade que eu tenho de perdoar e a dor que eu estou me conectando. O porquê que eu preciso ficar conectada a ela. Esse é um pensamento, é uma intenção, tá? Perdoar, o eu está dizendo perdoar, esquecer e corrigir. Porque é muito legal, porque quando você esquece, é porque você conseguiu curar. É muito interessante que é um processo que vem. Exatamente, a Juliana está falando, muita gente prefere sentir a dor a viver o presente. Exatamente isso, porque a dor me conecta com uma história que está lá atrás e eu estou vivendo só de passado, né? E eu estou me identificando com essa história e eu estou me identificando com tudo isso e eu não quero me desapegar, porque ela justifica que, olha, eu superei, olha como eu sou uma pessoa forte, olha como eu supero, olha como... apesar de tudo que acontece na minha vida, eu estou acima disso, né? Então, é importante a gente conectar com isso. Tem que haver essa correção, tá? Essa correção, essa cura. E eu acho que todo mundo procura isso, né? A curar o que está te incomodando tanto, o que não te ajuda a ir adiante e sempre... Você anda, você faz altas evoluções, desenvolvimentos, você faz cursos, você faz yoga, faz meditação. Oi, querida, viver no passado traz depressão, diz a Clarice. Exatamente, exatamente. E o que eu tô convidando todo mundo, porque esse foi o convite que eu fiz para mim, foi olhar para isso sem querer me justificar, tá? Não queira justificar o porquê você não perdoa, só olha para isso. Tá? Obrigada, Juliana. Olha para isso, o porquê que você tem que se manter nessa dor, o porquê desse apego ao sofrimento. Esse é um primeiro passo. Às vezes a gente quer um livrinho de instrução, tipo passo 1, passo 2, passo 3. Isso vai acontecer, tá? Mas perdoar e esquecer são equivalentes? Não, não são não. Não, nem sempre eu consigo esquecer. Né? Eu não acho que são equivalentes. Eu acho que, na verdade, é o esquecimento da dor, porque houve o perdão. Então, um é consequência do outro, mas não que sejam equivalentes. Às vezes a gente tem um trauma tão grande, tão grande, tão grande, que a gente esquece. Isso é muito comum em situações de estupro, isso é muito comum em torturas. Então, existem histórias e chegar nesse perdão são esses processos. A gente vai observando que realmente é um processo para chegar nesse perdão. Aprender esse aprendizado, tá? Muito obrigada, Mônica. Valeu. E o primeiro que eu queria convidar vocês a experimentar e fazer é: olhe para essa dor. Não refute, não jogue ela para o lado. Não desvia a atenção. Tá? Você olha para a dor, observa o sentimento e tenta discernir o seu sentimento. O que é isso? Olha para ele como se você fosse um terapeuta. Observa quando que ele aparece, por que ele aparece. Observa
Por que que eu tenho esse apego? São coisinhas que parece que é assim, nossa, mas isso não tem nada a ver. Não, isso é muito importante, porque isso vai dizer, gostaríamos... Muito obrigada. O Osmar está dizendo que viver no passado é igual a máquina de moer cana, você fica remoendo. Perfeito. E não te leva a lugar nenhum, não te leva a lugar nenhum, tá? E se eu quero ir adiante, eu tenho que me responsabilizar por isso. Eu tenho que me responsabilizar de olhar e não querer gerenciar o que eu vou ver. Olhar com bastante atenção, porque quando eu olho para uma situação, eu vou estar olhando para ela e eu estou coparticipativa. Então, qual é a minha participação nisso? Tá? Por que que isso está me afetando? E se isso me afeta, tem a ver comigo. E se tem a ver comigo e eu estou presente, então eu sou coparticipativa, sendo na alimentação da situação em manter o círculo vicioso, né? O que que acontece? Então hoje é isso que eu quero deixar para vocês, esse convite de nessa situação onde é tão difícil, eu já passo para você, tá bom? Eu já passo agregando. Onde é tão difícil você entrar em conexão com esse sentimento e perdoar e liberar e deixar ir, tá bem? É muito legal, tem uma frase, eu já coloquei na minha fanpage lá no Face, no Namaste Baby, e ela é uma frase também muito interessante porque tem a ver com essa dor. E tem a ver com como a gente se sente quando a gente tá nessa vibração, né? Muitas vezes a gente se sente muito humilhado, não tem como não se sentir humilhado. Você se sente diminuído, não valorizado. Então você vê que o perdão ele envolve várias coisas. Ele envolve autoestima, ele envolve amor próprio, ele envolve a conexão que eu tenho comigo, né? Então olha só. Se alguém lhe oferecer um presente de raiva e hostilidade e você não aceitar, então ele ainda pertence a quem quis dar. Porque ficar perturbado com raiva de alguma coisa que não lhe pertence, tá? Isso é legal porque a gente vai tentando nessa mudança de mindset. Obrigada, Isa. Na mudança de mindset, você vai tentando trazer para você escolhas. E a escolha é paz e perdão. A escolha é poder escolher de novo entre o amor, que é uma possibilidade diferente de quando a gente está vibrando a dor, né? Eu estou numa vibração muito baixa, eu estou num redemoinho. Trabalhar o arrependimento, porque o arrependimento acho que ele está muito envolvido com a dor. E quando tudo me dói muito, eu não quero me desapegar dessa muletinha. E o arrependimento ainda é difícil, porque ele exige muito de mim, né? E se eu não aceito esse convite dessa violência, se eu não aceito esse presente que estão querendo me dar, que é um chamar para briga, né? É uma provocação que muitas vezes quando a gente tem uma situação de atrito, sempre a gente está entrando nessa situação de atrito, essa retroalimentação. E eu não escolho esse presente continua com quem está querendo me dar. Eu não sou obrigada a aceitá-lo. E eu escolho nesse momento ter paz. A paz é importante, é cultuar essa paz dentro de mim, tá? Então, isso foi escrito pelo Wayne Dyer, que faleceu ano passado, Dr. Wayne Dyer, tá? Na verdade, eu tenho raiva da minha irmã pelo que ela não faz, isso me incomoda e eu não falo com ela. Gata, então observa isso. A vida é sua, não é dela. E o que ela não faz é responsabilidade dela, mas o que você faz é responsabilidade sua. Como você está encarando isso é responsabilidade sua, tá? Voltando para o que já alguém falou sobre a Byron Katie, ela coloca muito isso, né? Ontem a Clarice também colocou isso no nosso Periscope. Existem as nossas coisas, a minha, a sua e a de Deus. Então, assim, é sua. Se isso te afeta, você tem que olhar o porquê ela não fazer alguma coisa te afeta. Entende? Porque a ação é dela. Então, o que você pode trabalhar em você
e observar o porquê essa atitude dela a incomoda, qual é a sua correlação com ela. Em que momentos, quando você também deixa de fazer as coisas, isso te conecta e você sente raiva. A gente tem essa conexão, porque a gente acaba sempre trabalhando muito no espelho. O que me chateia no outro são muitas particularidades minhas que eu não quero encarar, que eu não quero ver e não quero lidar. Tá bom? Então, meninos e meninas, esse é o meu convite de hoje, que é olhar, de nada, minha querida, é olhar para isso, olhar para esse sentimento, é o convite realmente, observar o como você se sente, observar o porquê você se sente, o porquê desse apego, certo? E lembrar disso. Dica de meditação? Exatamente no momento desse, a Fernanda está dizendo que perdoar e estar envolvido, só não sofrer com isso. Eu não entendi, perdão. Mas enfim, gente, a gente vai continuar. A intenção é fazer o Periscope de segunda a sexta. Aliás, de segunda a quinta. Sexta eu não consigo. Há perdão mesmo que o relacionamento não se restabeleça? Sim. Porque quando você perdoa, você está se libertando e liberando dessa história. Tá? Você já não é mais coparticipativo, você não é vítima nem vilão. Você está findando esse ciclo. E não é necessário sociedade competitiva, tá? Não é necessário, a gente não tem que manter a relação, manter o contato. Você imagina, colocando isso numa situação bem drástica, um torturador e o torturado. O torturado pode perdoar o torturador, mas ele vai querer manter um contato, ele precisa disso. Entra exatamente nessa frase que eu falei. Se alguém lhe oferece um presente de raiva e hostilidade e você não aceitar, então ele ainda pertence a quem o quis dar. Entendeu? Você não tem que ser coparticipativo. Perdoar não tem que haver. Aí eu acho que a gente também tem que pensar em permissão, em autopunição. Então são vários subtemas que entram dentro disso. Tá bem? E dentro desse tema, uma dica de meditação, porque vocês vão encontrar muita gente falando sobre meditação e aqui eu faço só uns drops. Experimenta ficar na sua quietude contigo e nesse momento entoar o mantra gratidão. No momento de dor é muito difícil a gente ser grato por essa dor. É muito difícil, mas a gente tem que ser grata porque essa dor está nos trazendo uma mensagem. É através desse incômodo que a gente vai encontrar a saída, a solução. E a gratidão, ela é um grande e poderoso bálsamo, tá bom? A Fernanda, então, o perdão está relacionado somente em não sofrer? Não, querida, mais coisas, mas quando a gente consegue perdoar, o sofrimento realmente se dissolve, tá bom? A Clarice está dizendo que todo problema é um presente, e a Isabela, que desafio, hein? Vamos tentar. É um desafio, um big desafio, é um trabalho interno que vai se linkando com várias outras situações dentro de nós que a gente também precisa olhar e trabalhar, tá bem? O agregando tá dizendo que sim, aprendemos com as situações ruins, e a Isabela que diz que deixa o coração livre. É muito importante a gente desempacar o nosso coração, destralhar e jogar todas as dores fora, para que você possa viver a vida com uma plenitude, com amor pleno, tá bem? O perdão é uma superação. E depois que você supera e você descobre o caminho, fica tão mais fácil e muda muito tuas relações com tudo ao seu redor. É muito, 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 muito agregador. Tá bem? Então, meninas e meninos, moçadinha, gente boa, tenham a gratidão dentro de vocês por esse momento. Tenham gratidão pelo momento que você está passando, pela lição que está vindo em forma de dor, mas ainda está vindo em dor porque ainda é a forma como a gente está aprendendo. A gente está no caminho de aprender essas lições sem dor, pelo amor. Enquanto a gente não sabe isso, tem que ser pela dor. Obrigada a você, Érica. Né? O meu contato, vocês podem entrar em contato comigo, quem quiser,
através do e-mail namastebaby87@gmail.com. Tem a minha fanpage no Facebook, que é o Namastê Baby. Sejam bem-vindos lá, tem alguns periscopes, tem muitos inscritinhos meus. E tem o canal no YouTube, o Namastê Baby, tá bem? Então, estejam à vontade, é um prazer. Muita gratidão pelos ouvidos, pela participação, por esses corações mais deliciosos do planeta que alimentam o meu coração. Muita gratidão. Deus nos abençoe, minha querida, tá bem? E ele está em nós, né? A conexão que a gente faz é com esse divino que há em nós, tá bom? Um grande beijo para vocês, gente. O Namastê Baby tem esse nome porque Namastê é uma forma de saudação onde eu digo que o meu divino, o divino que há em mim, reconhece e honra o divino que há em você. E essa é a minha intenção, tá bem? Beijo, gente. Excelente quarta-feira, iluminada e cheia de luz.